Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vamos dar sequência ao software Strategy Quant que eu introduzi aqui no canal há alguns vídeos atrás. Nós apresentamos também o processo de desenvolvimento de robôs, onde eu apresentei quais são os caminhos e possibilidades para você que está interessado em desenvolver estratégias automatizadas para operar na bolsa de valores, com criptoativos, no mercado americano. O Strategy Quant é uma dessas opções. O Strategy Quant permite automatizar o processo de desenvolvimento, permite criar robôs utilizando uma lógica de geração aleatória de estratégias ou uma mineração utilizando algoritmo genético por inteligência artificial e também permite automatizar todo o fluxo de testes de robustez. Então a gente consegue automatizar todo o processo de início ao fim até encontrar estratégias que sejam interessantes para se colocar, para se operar em conta real. E no final, nós ainda conseguimos criar um portfólio, otimizando então o retorno médio em relação à variância do retorno esperado para aquele portfólio. É uma excelente ferramenta que nós estamos explorando aqui no canal da NeoTraderBot. Se você estiver gostando desta opção de utilizar o Strategy Quant, eu sugiro você adquirir a versão brasileira da ferramenta, a qual nós conseguimos um cupom de desconto para as pessoas que acompanham o canal da NeoTraderBot. Então você vai ter acesso a 20% de desconto utilizando o código NeoTraderBot na hora de adquirir uma das versões do Strategy Quant. Eu sugiro adquirir a versão Ultimate pelos motivos que eu apresentei em um vídeo anterior. Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo de hoje, que eu vou explicar para vocês como utilizar o módulo Builder da ferramenta Strategy Quant. Este módulo é o módulo no qual a gente cria, no qual a gente minera estratégias. Ele tem diversas configurações, é realmente bastante extenso as possibilidades que você pode ter dentro dessa ferramenta. Eu vou abordar aqui de uma maneira mais geral, mais sistêmica, apresentando para vocês o passo a passo de como minerar estratégias utilizando inteligência artificial ou geração aleatória. E a primeira etapa do fluxo, né? Você primeiro cria essas estratégias, depois tem que fazer testes de robustez e montar portfólio. Então neste vídeo nós vamos focar nessa primeira parte, né? De criar estratégias, seja por inteligência artificial com algoritmo genético ou por geração aleatória. Então me acompanhe no vídeo. E antes que eu esqueça, eu vou criar aqui uma lista de espera para coletar as pessoas interessadas em fazer alguma capacitação mais aprofundada sobre a parte teórica de testes de robustez, backtesting, utilizando a ferramenta Strategy Quant. Então, se você tem interesse em utilizar esta ferramenta e sente falta, necessidade de conhecer mais os aspectos teóricos relacionados a backtest, otimização, testes de robustez, eu vou criar essa lista de espera. Quando tiver um número suficiente de pessoas, nós vamos criar uma capacitação, uma mentoria, um curso, eu ainda não sei o formato, mas algo que possa trazer este conhecimento necessário para você utilizar de maneira consciente a ferramenta Strategy Quant e conseguir desenvolver os seus próprios portfólios, seja para operar na B3, criptoativos ou no mercado americano. Então, sem mais delongas agora, vamos lá para o Builder. Bom pessoal, eu estou aqui na primeira tela do Strategy Quant. Como vocês podem observar, eu estou utilizando aqui a versão Trial para exibição desta ferramenta. A versão Trial ela te dá acesso a todos os recursos da plataforma por 14 dias. Então, se você quiser testar, basta baixar lá o Strategy Quant, a versão brasileira, e você já pode utilizar. Então vamos aqui em Builder, né, que é o construtor, tá aqui em português, e aqui a tela principal do construtor. Então nessa tela nós temos três abas diferentes: desenvolvimento, configuração completa e resultados. A gente sempre começa aqui pelo desenvolvimento, onde nós temos aqui uma tela que vai te mostrar um log do que está sendo minerado, o que está sendo desenvolvido em termos de estratégia. E a nossa configuração vai ocorrer aqui nesta região central aqui. Nós temos um resumo das configurações, onde já há algumas configurações pré-definidas que você pode utilizar. Naturalmente que a ferramenta tem muita configuração diferente, então esse processo de aprendizagem eu sugiro você ir devagar, com poucas configurações, e à medida que for ganhando aí mais naturalidade com o uso da ferramenta, você consegue customizar ou especificar um pouco melhor que tipo de estratégia você gostaria de minerar. Então, neste primeiro momento, nós vamos colocar aqui para teste, para apresentar para vocês, a mineração de estratégias, por exemplo, de seguir tendência, seguidor de tendência. Quando eu clico aqui, já vai carregar aqui
algumas configurações já pré-definidas. Nós vamos ver aqui. Então, a primeira configuração que nós temos é qual que é a plataforma que nós vamos utilizar. Eu vou colocar aqui, por exemplo, MetaTrader 5 Edge. Então, eu quero atuar numa conta tipo Edge do MetaTrader 5. Isso aqui é importante porque a engine que vai rodar, ela vai levar em consideração as peculiaridades da MetaTrader. Vai gerar o código pronto das estratégias para MetaTrader 5. Então, no final, você pode simplesmente exportar o código, carregar na MetaTrader e colocar para rodar. Em seguida, nós vamos escolher aqui qual que é o símbolo e o time frame que nós vamos utilizar. Então, eu venho aqui e posso colocar, por exemplo, a série contínua aqui de S&P 500. O EW, então, eu vou colocar no tempo gráfico de 15 minutos, por exemplo. Aqui embaixo eu vou mostrar um intervalo de dados que nós temos disponível. Nós temos aqui, então, nativamente na plataforma, e a versão Ultimate vai te dar acessos vitalícios aos dados de 2009 até 2024. E aqui nós temos a marcação de Out of Sample para 2014 a 2019. A gente pode configurar isso, nós vamos mostrar daqui a pouquinho como é que você coloca qual que é o intervalo de dados out of sample. Aqui nós temos um resumo das opções de construção. Então, o que a estratégia vai construir? Vai construir estratégia simples. E simples não é porque é simples, nós vamos ver daqui a pouco o que significa isso. Stop loss e take profit necessário, ATR ou pips, ticks fixos e geração aleatória. Então, vai utilizar aqui nessa pré-configuração a inteligência artificial, algoritmo genético, aqui vai explorar a geração aleatória. Em um vídeo mais para frente eu vou explicar as diferenças, os prós e contras de geração aleatória e algoritmo genético. Por hora nós vamos focar aqui no aspecto mais geral de como utilizar este módulo. Para os blocos de construção foram selecionados 112 blocos e 5 tipos de saída. Opções de trades, aqui nós temos marcado a opção de sair na sexta-feira, gestão de capital por volume fixo 0.1 lote. Aqui, em verificações cruzadas, que seriam testes de robustez da estratégia, está desativado. Você poderia muito bem, uma vez que já tenha certa naturalidade com o uso da ferramenta, colocar testes de robustez na própria etapa de construção. Mas geralmente a gente faz isso num reteste, num segundo momento. A gente não coloca esse filtro na primeira etapa. E eu vou demonstrar para vocês quando a gente for abordar projetos customizados. Por enquanto, a gente não vai entrar aqui nesse detalhe. Eu vou agora para essa aba aqui, ó, configuração completa, para poder explorar estas configurações que estão resumidas aqui, para vocês entenderem o que a ferramenta é capaz de entregar. Então vamos aqui, configuração completa, e nós temos aqui diversas abas. Percebam que a primeira é o que construir. E o Builder ele pode construir estratégias simples, ou seja, estratégias como operar um único ativo em um time frame específico. Então o simples significa isso, não quer dizer que a estratégia é de fato simples. Quer dizer que vai utilizar apenas um tempo gráfico e apenas um ativo. Você poderia ter uma estratégia múltiplo tempo gráfico e multissímbolo. Então, marcando esta opção aqui, você poderia selecionar quantos gráficos adicionais você quer. Então, eu quero operar em 1 minuto, mas quero ver informação de 5 e de 15. Então, você tem essa possibilidade nesta opção. Você tem aqui estratégia a partir de modelo, ou seja, você pode criar um template e deixar personalizadas etapas desse template. Por exemplo, você tem um modelo no qual vai utilizar para gestão de posição o ATR e vai dar entrada entre determinado horário. E você quer deixar para a ferramenta minerar apenas quais são os indicadores que seriam mais interessantes para este modelo já pré-definido, para este template. Então você tem também esta opção. E por fim nós temos aprimorar a estratégia existente. Então, se você tiver uma estratégia que você trabalhou aqui no construtor, fez reteste, fez testes de robustez e depois quer aprimorá-la, então você pode utilizar esta opção. Como é um assunto extenso, abordar todas as opções deste módulo, eu vou deixar isso para um outro vídeo. Hoje nós vamos focar aqui em estratégias simples, que nós já temos bastante configurações aqui nesta opção. Aqui embaixo nós temos uma área de configurações adicionais do construtor. Então, clicando aqui, nós podemos definir a direção dos trades. Se a estratégia vai fazer compra e venda, ou somente compra, ou somente venda. Então, você pode minerar estratégias que façam só compra. Depois, minerar estratégias que façam só venda. A opção sua. Você pode colocar aqui simetria de entrada, simetria de saída. O que significa simetria de entrada e de saída? Se você marcar essas opções, ele vai utilizar os mesmos indicadores para dar sinal de entrada e para dar sinal de saída. Se você tirar aqui a simetria de saída, ele pode encontrar regras diferentes
para a saída, ou seja, pode entrar, por exemplo, por um sinal de banda de Bollinger e pode sair, por exemplo, com um sinal de média móvel. Então ele vai variar os indicadores da entrada e da saída de maneira independente. Se você marcar aqui os dois, ele vai utilizar os mesmos indicadores para dar o sinal de entrada e de saída. Eu vou deixar a opção como estava aqui, pré-configurada, porque o objetivo é apenas mostrar as opções que nós temos aqui. Em estilo de estratégia, nós temos aqui algumas opções. Você pode selecionar sinais SQX, sinais SQX com lógica fuzzy ou estilo antigo SQ3. Então, o estilo antigo eu não vou nem abordar, né? Isso aqui está por aqui mais por compatibilidade. As duas opções interessantes de entender é sinais SQX e com lógica fuzzy. Sinais SQX, você vai utilizar sinais gerados aleatoriamente ou por algoritmo genético. E se você colocar aqui com lógica fuzzy, você vai fazer um sistema de votação, um sistema de confluências. Então o SQX ele vai ficar livre para poder tentar utilizar, por exemplo, 4, 5 indicadores e fazer um sistema de votação. Se ao menos 3 indicadores derem sinais, então, por lógica fuzzy, ele vai fazer uma compra ou uma venda. E aí não importa quais são os 3 indicadores entre os 5. Pode ser que uma hora vai ser uma banda de Bollinger, uma média e um ATR. Então a lógica fuzzy é um instrumento interessante para você que quer trabalhar com confluências. Você gosta de utilizar, por exemplo, 5 indicadores ou você quer deixar a ferramenta livre para escolher os indicadores e achar a melhor configuração de sistema de votação de confluências para a estratégia abrir posições. Vou deixar aqui em sinal de SQX, que é a pré-configuração. O objetivo aqui é explicar para você conhecer. Modo de construção já está marcado aqui, geração aleatória, mas a gente poderia também selecionar a geração genética. Então, por evolução genética, ele vai criar estratégias. E aí, quando a gente fala de evolução genética, a gente está tocando num assunto muito em voga hoje em dia, que é a inteligência artificial. Então, o computador vai aprender quais são as estratégias que têm melhor desempenho e vai evoluir as estratégias utilizando o algoritmo genético. Existem vantagens e desvantagens de utilizar algoritmo genético e geração aleatória. E eu vou falar disso em um outro vídeo também. Por enquanto, eu vou deixar aqui em geração aleatória, que não envolve evolução de estratégias, né? Vamos fechar. Número de condições, nós também podemos configurar. Então, a gente pode configurar as quantidades de condições na regra de entrada entre 1 e 2. Ou seja, a regra de entrada vai ter no máximo 2 condições. A gente pode vir aqui e colocar, por exemplo, 3 condições. Isso vai ampliar o leque de possibilidades, naturalmente. Vai demorar talvez mais tempo para minerar. Então, não é que você precisa assim, de 12, 15 horas. O tempo de mineração é você que define, né? Você pode deixar minerando durante uma semana inteira, depois coletar as estratégias e trabalhar em cima delas. Quando você muda aqui de 2 condições para 3 no máximo, você está, na verdade, aumentando o grau de liberdade para a mineração de estratégia. Aqui nós temos condição na regra de saída. A gente está aqui variando de 1 a 2 condições. Período dos indicadores globais. Então está variando entre 15 períodos a 80 períodos. Você pode alterar isso daqui também. Eu quero que os indicadores trabalhem com uma janela mínima de 5 períodos com uma janela máxima de 30. Então deixando aqui entre 15 e 80 é a pré-configuração que nós não vamos mexer neste momento. E deslocamento de período global significa que a gente pode trabalhar com um sinal de um indicador defasado em até 3 períodos. Então vamos salvar aqui. E vamos para o próximo, Stop Loss. Quais são as configurações de Stop Loss? Então a gente marcou aqui que o Stop Loss é obrigatório. Ele vai tentar trabalhar com Stop Loss em termos de ticks fixos, variando de 40 a 200. A gente também pode alterar isso daqui, de 20 a 100. Então a gente seleciona da maneira que você desejar. Ele pode trabalhar também com Stop percentual, variando de 1 a 10, ou com Stop baseado em ATR. Múltiplo da ATR de 1.5 a 3 e o período ATR aqui está basicamente fixo, de 20 aqui. Mas eu posso vir e colocar, por exemplo, 40. Poderia variar também isso daqui. A última opção aqui seria usar níveis de indicadores. Então eu utilizaria para o stop os indicadores, por exemplo, uma banda de Bollinger com ATR. Nós não vamos marcar aqui, vamos deixar na pré-configuração. Vou salvar. E a próxima e última opção é Take Profit. Então, Take Profit vai ser obrigatório, né? O alvo das operações. Vai utilizar aqui os mesmos intervalos usados para Stop Loss. Você pode desmarcar e pode configurar aqui
as ordens de alvo de maneira diferente. Vamos deixar aqui do jeito que estava, para a gente não ficar abrindo muitas possibilidades neste primeiro vídeo, que é introdutório, para te mostrar aqui como é que funciona a ferramenta. E observe o tempo que a gente já gastou só na primeira aba, a quantidade de possibilidades que a gente tem para minerar estratégias. Vamos aqui em dados. Em dados, nós vamos escolher aqui qual que é a janela de tempo no qual nós vamos fazer o in-sample e o out-of-sample. Observe aqui nesta área aqui embaixo, nós temos uma janela aqui marcada em vermelha de out-of-sample. Nós temos aqui uma linha branca que refere-se ao preço de fechamento do ativo. Nós estamos tentando minerar estratégias, que é o S&P 500, contrato futuro. E nós temos aqui em vermelho o ATR. Então você tem uma ideia de volatilidade no período. Momentos aqui onde a volatilidade do mercado aumenta. Aqui, que foi o início da pandemia, observe como que aumentou bastante o ATR. E desde então o mercado está mais volátil, né? Você observa que neste período aqui houve uma volatilidade menor no ativo. Então eu posso arrastar essa janela aqui para frente, para trás. Eu vou deixar o out of sample aqui no final, não abordando aqui o período de pandemia. Eu posso criar aqui uma nova área, posso trazer aqui para o período da pandemia e informar aqui para o Strategy Quant que neste período eu não quero que faça nenhum trade. Então eu quero usar todo o período anterior para treinar e minerar estratégias, ou seja, os dados in sample e out of sample aqui a partir de 2020. Então a gente tem aqui outras configurações, 50% dos dados para in sample, 20% para validação, 30% de out of sample e tem aqui outras opções. Nos parâmetros de teste nós podemos simular aqui, por exemplo, slippage. Posso colocar aqui 2 ticks de slippage. Posso simular spread. Então se você estiver trabalhando, por exemplo, com Forex e quiser simular o spread, você pode também. Mas esta configuração é válida para qualquer ativo. Todo ativo tem um spread, que é a diferença entre o ask e o bid. Então você pode deixar aqui, por exemplo, com um tick de spread, que seria o spread mínimo para qualquer ativo. Aqui em cima nós temos a janela de dados de backtest, que já foi definida aqui de 2009 a 2024, mas a gente também pode definir bem como o time frame aqui do ativo e o ativo que nós vamos minerar estratégias. Vamos para a próxima etapa, que é opções de trades. Então, olha só, aqui não está marcada a opção para não negociar no fim de semana, mas eu posso marcar aqui, não quero negociar no fim de semana. Isso habilita naturalmente duas opções aqui, o horário para fechar operações na sexta-feira e o horário para abrir operações no domingo. Então, eu posso colocar aqui para encerrar, por exemplo, às 16h30 na sexta-feira, e no domingo começar a operar lá nas 23h59, ou seja, não vai dar sinal de entrada no domingo. Aqui embaixo nós podemos marcar a opção para sair no final do dia. Se você quiser operar apenas day trade ou estiver operando por mesa proprietária, você tem a regra aí que você não pode ficar posicionado de uma sessão para outra. Então a gente vai colocar aqui o horário 16h30. Ele vai encerrar posições na sexta, uma outra opção aqui. Você pode colocar limite de tempo. Quando é que você pode abrir posições, então você define o início e o fim desse intervalo de tempo. Você pode marcar a opção para sair no final deste intervalo. Qual é o tipo de ordem que você vai utilizar para fechar as posições. Você tem aqui distância máxima de mercado. Toda a configuração aqui você tem uma interrogação para você ver o que significa. Então está, de certa forma, bem documentada esta parte aqui da ferramenta, do Strategy Quant. Então, por aqui, vamos deixar nessas configurações e vamos aqui para a próxima etapa, que é bastante importante, que são os blocos de construção. Então, o que o Strategy Quant faz? Ele tem diversas possibilidades de você fazer sinais de entrada. Então, já tem aqui algumas opções relacionadas aos indicadores. Então, você tem aqui o indicador ADX. Que tipo de regra você poderia utilizar para o indicador ADX? Por exemplo, a ADX muda de direção para cima, a ADX é maior do que um determinado nível, a ADX está subindo. É importante, portanto, você entender para que serve cada um dos indicadores. E para você que quer entender melhor sobre os indicadores técnicos, nós temos uma playlist onde eu estou explicando sobre cada um dos indicadores técnicos, quais são as suas potencialidades e restrições, para que você consiga utilizar com mais consciência as informações dos indicadores técnicos e para sua mineração de estratégias aqui no SQX. Então eu sugiro você pegar essa playlist, colocar em seus favoritos e ir assistindo aí a explicação sobre cada um dos indicadores. Nós vamos abordar aqui todos os indicadores utilizados pelo Strategy Quant. Então continuando aqui, nós temos aqui no primeiro bloco
todos os indicadores da plataforma com as suas condições, que podem ser personalizadas. Esse é o primeiro bloco. Foram selecionados aqui na pré-configuração 96 blocos diferentes. Nós temos aqui uma outra opção que são indicadores. Então, se eu quisesse aqui selecionar indicadores para trabalhar, forçar a mineração a trabalhar com determinado indicador, eu poderia marcar aqui. Observe que nessa pré-configuração não foi marcado. A gente poderia marcar aqui, eu quero trabalhar com média aritmética, SMA, eu quero trabalhar com RSI. Então você poderia marcar aqui que o Strategy Quant iria tentar desenvolver estratégias com esse indicador. Por fim, nós temos aqui um outro bloco, que é o bloco de entrada com ordem stop ou limitada. Então, neste caso aqui, vai utilizar a banda de Bollinger, preço de fechamento, preço de abertura do dia, máxima da barra, da agregação, Aiken Hash. Então aqui você pode escolher também as suas opções. Então percebam que a permutação das possibilidades é gigante. Então por isso que a gente fala de mineração. Dentre as bilhões, trilhões de possibilidades diferentes que nós temos de montar uma estratégia, ele vai buscar fazer isso de maneira aleatória ou com algoritmo genético. Então você vai escolher aí qual que é o modelo que você vai preferir, seguindo aqui as opções. Aqui nós escolhemos como que ele vai montar as condições e aqui do outro lado nós vamos escolher qual que é o tipo de ordens que serão utilizadas pelas estratégias. Então eu posso escolher entrada a mercado, entrada com ordem stop, eu posso forçar sempre entradas com ordem limite para tentar evitar o slippage. Então essas aqui são configurações possíveis e aqui em tipos de saída também. Eu posso marcar a opção de sair depois de determinada quantidade de barras. Então se eu clicar aqui em personalizar, aqui está definido que vão ser criadas condições variando saída após 2 ou 20 barras com o passo de uma em uma barra. Então ele vai tentar encontrar aqui estratégias que às vezes a melhor opção é esperar 5 barras e sair. Então ele vai utilizar essa informação para a mineração das estratégias. Aqui nós temos mover stop loss para break-even, você pode marcar isso como opção. Você pode marcar aqui uma regra de saída. Então são muitas possibilidades diferentes. Aqui em ATM, nós temos aqui uma etapa experimental, não vou passar por ela neste vídeo. Em gestão de capital, você pode definir aqui, por exemplo, R$100 mil. Eu gosto de aumentar aqui e vamos deixar aqui o volume para apenas 1. Em vez de colocar 0.1, a gente coloca aqui 1 e deixa aqui o capital maior. Mas a gente poderia fazer aqui a gestão do capital por volume fixo, né? Então, ou seja, para cada ordem de abertura de posição, vai utilizar um lote padrão. Você pode colocar aqui um risco fixo da conta, você pode colocar um montante fixo, um volume cripto por preço, quantidade de ações por preço. Então você tem aqui diversas opções. Vamos deixar aqui em volume fixo, vamos deixar aqui uma quantidade e vamos para a próxima etapa. Verificações cruzadas, testes de robustez. Observem que a pré-configuração deixa aqui desmarcado, mas você poderia ativar e marcar quais são os testes de robustez que você gostaria de fazer já na construção das estratégias. Eu recomendo não fazer isso no primeiro momento, tá? Eu vou deixar aqui desmarcado. Seguindo aqui a linha que eu falei no início do vídeo, eu acho que o mais importante é você começar a utilizar a ferramenta sem configurá-la demais e ganhando naturalidade utilizando a ferramenta e depois você vai definindo melhor como minerar as estratégias. Vamos por fim aqui em classificação. Aqui em classificação nós temos qual que é a quantidade de estratégias que você quer gerar. Então você quer gerar aqui. Então a gente define aqui qual que é o tamanho máximo do banco de dados de estratégias que serão geradas. Aqui está em 25 mil. E a gente vai parar a geração quando? Você pode definir aqui. Quando gerar, por exemplo, 1000 estratégias que passem pelos meus filtros de qualidade. Eu posso colocar aqui quando o banco de dados ficar cheio, ou seja, quando atingir aqui 25 mil, né? 24.999. Ou eu posso colocar aqui por tempo. Eu quero gerar estratégias de maneira aleatória por 23 horas. Então você pode definir aqui na ferramenta. Eu vou colocar aqui foram geradas e vou definir aqui, por exemplo, 500 estratégias, para a gente poder demonstrar aqui neste vídeo. Aqui embaixo nós temos a classificação de qualidade da estratégia. E nós temos aqui algumas opções. Você pode calcular a qualidade da estratégia pelo lucro líquido, pela taxa de retorno dividida pelo rebaixamento, pelo drawdown. Você pode colocar aqui expectativa R, que é uma metodologia criada aí por Van Tarp. Você pode colocar percentual de retorno anual dividido pelo drawdown máximo ou capabilidade ponderada
onde você escolhe aqui múltiplos objetivos, né? Está marcada aqui a opção de múltiplos objetivos, mas eu vou utilizar aqui, por exemplo, percentual de retorno anual dividido pelo percentual de drawdown máximo. E vamos agora para a última etapa, que seria as condições de filtro das estratégias. Ou seja, são filtros automáticos que eu vou aplicar para descartar já estratégias que não são interessantes. Nós temos aqui os filtros automáticos, vou clicar aqui na engrenagem. E nós podemos escolher aqui, ó, eu quero filtrar, já quero descartar estratégias que não tiveram negociação. Então eu marco aqui, já não vai nem guardar esse tipo de estratégia. Se tiver muita negociação ambígua, aí eu marco aqui. Se tiver muito trade aberto, se tiver trade não preenchido, então você pode escolher aqui as suas opções, né, que você deseja, que inclusive uma delas aqui, muitos trades fechando na mesma barra, quando você tem certeza se atingiu o stop ou o alvo, né, isso é natural acontecer no backtest. Você pode escolher as que você mais deseja ou você pode marcar aqui e selecionar todas. Vou deixar aqui marcado para todas as opções. Vou fechar. E aqui embaixo nós temos os filtros personalizados. Então, olha só, eu quero que o lucro líquido no InSample seja maior que 50. Então, essa aqui é uma condição simples para garantir que com os dados InSample vai ser positivo. E aí, nessa etapa de construção, que seria a primeira etapa de um pipeline de desenvolvimento de estratégias de mineração, eu sugeriria você utilizar apenas filtros utilizando InSample, tá bom? Eu deixaria o Out of Sample para ser utilizado apenas no final. Então não vou criar aqui muitos filtros para a gente não ser excessivamente restritivo, porque eu quero demonstrar para vocês depois as estratégias geradas. Ok, então a gente gastou aqui muito tempo explicando todas as configurações. Ainda tem uma última etapa aqui de notas, onde você pode escrever aqui qual foi o seu racional neste processo de desenvolvimento, nesse construtor, né? Então aqui tem até um resíduo aqui escrito em alemão, perdoem aí pelo sotaque, vou tentar ler aqui, ó, Hier werden H1 Strategien generiert. Então aqui serão geradas estratégias utilizando tempo gráfico H1. Você pode apagar aqui e escrever o seu histórico aqui, primeiro teste com a ferramenta. E aí você descreve aqui qual foi o seu racional para a mineração que você está fazendo neste momento. Então aqui a gente já configurou em configuração completa todas as possibilidades que a gente gostaria na mineração das estratégias. A gente não precisaria fazer este passo a passo, tá bom? Na pré-configuração aqui você poderia inicialmente já utilizar a pré-configuração, mas eu fiz questão de passar pelo passo a passo para você ver como que é ampla a gama de possibilidades para você poder minerar estratégias dentro do Strategy Quant. Então vamos finalmente colocar o Strategy Quant para trabalhar por nós. Então vamos colocar aqui, ó, começar. Então preste atenção, aqui no log ele vai começar a gerar as estratégias. Aqui nós temos a informação de que já foram geradas, por exemplo, 95 estratégias. Esse número vai crescendo com uma velocidade absurda. Nós temos aqui o tempo por estratégia de 50 milissegundos, 49, ou seja, em 50 milissegundos ele está gerando estratégias, ele está testando com os dados em sample, aplicando filtros automáticos e descartando ou guardando no banco de dados. Isso de maneira automatizada. Imagine quanto tempo você gastaria só para poder escrever o código ou desenvolver no code uma determinada estratégia. A gente poderia pensar que você gastaria horas, dias, meses, e ele faz aqui em milissegundos. Então é um ganho de produtividade imenso. A ferramenta ela tem um investimento alto, né? Nós não podemos negar isto, mas é uma ferramenta que oferece uma possibilidade de ganho de produtividade que é inimaginável. Então é uma ferramenta muito interessante que nós estamos testando aqui e eu tenho certeza que a gente vai acabar encontrando bons resultados aqui no uso dela. Seguindo aqui, nós temos o percentual de estratégias rejeitadas. Então observe, nós já temos aqui 2.000 estratégias geradas, 1970, agora já chegou em 2000, foram rejeitadas, ou seja, 95% das estratégias que estão sendo geradas aleatoriamente, elas não estão passando pelos nossos critérios de classificação de estratégia. Nós temos agora, no momento, 117 estratégias que passaram pelos filtros e que estão sendo armazenadas. Por hora, utilizando o poder computacional que eu tenho neste computador, ainda que esteja utilizando aqui o OBS para gravar o vídeo e algumas ferramentas pesadas, né, para poder fazer este processo de vídeo, nós temos aqui uma estimativa de que o Strategy Quant conseguiria gerar 80.000 estratégias por hora. Então a gente já rodou aqui, neste momento, por 2 minutos e já encontramos 157 estratégias.
Aqui a estimativa de estratégias encontradas por hora é de 3.700 estratégias e já armazenou aqui no banco de dados 672 estratégias. Então você pode ir acompanhando aqui o log ou simplesmente desligar o seu monitor, deixar o Strategic Quant rodando numa VPS ou numa máquina dedicada, desliga o monitor e deixa lá rodando por 12 horas, 24. Você vai definir aí como você quer minerar estratégias, a máquina vai trabalhar por você e depois você vai trabalhar na inteligência de como analisar as estratégias que foram geradas e, naturalmente, como remover as estratégias que são overfitting. Então, a gente vai passar pela segunda etapa do processo, que é a validação das estratégias. São os testes de robustez que você vai aplicar nas estratégias encontradas para tentar reduzir a sua chance de selecionar uma estratégia que tem overfitting. E aí, se você não está familiarizado com esses conceitos, com esta metodologia de desenvolvimento, com IA, com minerar estratégias, eu vou deixar aqui um link para uma lista de espera e nós vamos aí pensar uma forma de criar um conteúdo educacional mais aprofundado e teórico para que você tenha base suficiente para utilizar o Strategic Quant de maneira consciente. Será talvez uma mentoria, algum curso, a gente não pensou no modelo exatamente. Dependendo aí da quantidade de pessoas interessadas, a gente vai avaliar o melhor formato para a gente poder disseminar conhecimento para que a gente possa evoluir junto com a ferramenta Strategic Quant. Bom, pessoal, está rodando aí, já encontrou 315 estratégias. Você pensa, para onde que estão indo essas estratégias, né? E aí aqui no canto inferior nós temos um texto aqui, ó, banco de dados. Vamos expandir esta aba aqui e todas as estratégias que estão sendo geradas, elas estão sendo armazenadas aqui no banco de dados. Então aqui embaixo a gente vai ter os resultados em sample e também os resultados out of sample. Então, quando a gente selecionou os intervalos de dados em sample e out of sample, e na hora que está gerando aqui as estratégias, ele já vai calcular as métricas de desempenho, tanto para os dados em sample quanto dados out of sample. E aí é que está a importância de você ter um bom conhecimento de metodologia de desenvolvimento, saber a hora certa de utilizar as métricas de desempenho e em qual conjunto de dados. A minha recomendação nesse início é que você não olhe para as métricas de out of sample, se você ainda pretende fazer teste de robustez posterior. Então vamos voltar aqui para o início e eu vou mostrar aqui nessa tabela que tipo de informação que nós temos, né? Nós temos aqui a quantidade de trades. Então se eu ordenar aqui de maneira decrescente, você vai ver que não tem nenhuma estratégia com menos de 50 trades. Você tem aqui o fator de lucro, a relação de Sharpe, a expectativa R para os dados em sample, o retorno anual percentual, a estabilidade. Então tudo isso aqui também está documentado no site da Strategic Quant, tá? Eu estou passando aqui rapidamente só para você ver a quantidade de informação que você tem nas estratégias que estão sendo mineradas. Está chegando aqui a 989 estratégias, né? Daqui a pouco vai chegar em 1000 e vai finalizar aí a geração. Vamos esperar um pouquinho para a gente poder finalizar aqui a demonstração do Builder. Pronto, então gerou aí 1000 estratégias diferentes e para isso o meu computador aqui precisou de 7 minutos para poder gerar 1000 estratégias que se encaixavam naqueles filtros de classificação que eu escolhi aqui. Lembrando que você pode colocar outros filtros mais restritivos, você tem muita possibilidade de configuração. Então, quando a gente tem aqui, depois de 7 minutos, 1000 estratégias, nesta etapa aqui do Builder, o que seria o natural de você fazer? Você pode começar aqui a filtrar, né? O que você achou interessante. Por exemplo, eu quero ver aqui o fator de lucro. Então eu ordeno aqui de maneira decrescente. Nós temos aqui um mini gráfico de evolução do capital, né? Eu posso aqui remover aquilo que não tem um fator de lucro interessante. Então observe aqui, ó. Eu posso descer aqui um pouquinho. Então vamos ver aqui, ó. Vamos pegar fator de lucro igual a 1. Eu vou, por exemplo, selecionar essas estratégias aqui do meu banco de dados. Selecionei 82 e vamos supor essas daqui eu acho que não são interessantes. Vou remover. Aperto aqui em excluir, ele vai remover aqui essas estratégias. Então agora eu tenho apenas 918 estratégias aqui no banco de dados. Vamos supor que eu queira fazer um outro filtro aqui de estabilidade. Estabilidade é uma medida do quão linear é a curva de crescimento aqui do patrimônio. Então, quanto maior este valor e mais próximo de 1, melhor. A recomendação é que você tenha um valor aí para a estratégia acima de 0,7. Então, olha só.
Vamos colocar aqui em ordem decrescente, vamos deixar aqui em cima. Então nós temos aqui os maiores valores e vamos fazer um filtro, por exemplo, de tirar as estratégias que estão uma curva de patrimônio muito irregular. Observe aqui, ó, teve lucro, prejuízo. Bem diferente esse perfil de curva das primeiras aqui que tiveram uma estabilidade aqui de 0,8. Tá vendo? Observe que tem aqui um crescimento, depois tem uma certa estagnação. Mas vamos supor que eu queira, por exemplo, remover abaixo aqui de 0,7. Então eu posso selecionar aqui as estratégias até aqui embaixo, né? Observe aqui essas estratégias, por exemplo, tiveram prejuízo a maior parte do tempo e finalizou aqui com um lucro mínimo de $98. Então esse tipo de estratégia eu não vou querer continuar o meu processo de desenvolvimento. Eu venho aqui e excluo. Vou excluir. Agora eu tenho apenas 361 estratégias. Vamos supor que no meu capital aqui de $100 mil, né, eu não queira um rebaixamento acima de 10%. Então eu venho aqui, ó, o que está acima de $10 mil e também vou remover. Então venho aqui e removo essas estratégias. Agora eu tenho 266 estratégias. Vamos ver agora, por exemplo, a relação de retorno-rebaixamento. Vamos classificar aqui por ordem decrescente. Então observe que o que tem melhor relação de retorno por rebaixamento apresenta uma curva mais comportada e ascendente. Então vamos supor que eu queira aqui filtrar, aqui olhando os mini gráficos, né, de maneira visual, eu queira filtrar aqui quando as curvas começam a ficar mais voláteis, né? Então vamos descer aqui. Então quando estiver abaixo, por exemplo, aqui ó, de 0,79 ou 0,81, né, que eu marquei, vamos selecionar aqui todas as estratégias para baixo e vamos remover. Então observe que você pode trabalhar dessa forma, você pode colocar filtros automáticos e depois fazer uma análise mais manual dentro do módulo de construção para poder encontrar suas estratégias. Mais para frente nós vamos ver projetos customizados, onde a gente já vai colocar dentro de um fluxo todas essas análises e já fazer todos os filtros de maneira automatizada. Por hora a gente está vendo aqui como trabalhar com o Strategy Quant, com o módulo de construção. E é muito importante que você faça isso, explore de maneira manual inicialmente e filtre as estratégias para você entender o que a ferramenta é capaz de fazer e como que você pode trabalhar melhor as estratégias encontradas. Você vai ver com o tempo que a maior parte aqui dessas estratégias encontradas, nós temos aqui o número 216, podem ser estratégias que estão com sobreajustes, com overfitting em relação aos dados em sample. Então a gente vai precisar filtrar isso, retirar dessas 216 quais são realmente as estratégias que podem operar bem em dados não vistos anteriormente, que têm uma boa capacidade de generalização. E a gente vai conseguir identificar tirar as estratégias que têm overfitting como? Na etapa de testes de robustez, que seria uma próxima etapa aqui do processo. Então o que eu queria demonstrar aqui para vocês por último? Eu queria demonstrar que você pode pegar essa estratégia aqui, esse conjunto aqui de estratégias, você pode, por exemplo, selecionar todas as estratégias e salvá-las aqui no formato SQX dentro de uma determinada pasta. Então vamos escolher aqui, deixa eu colocar aqui uma nova pasta e vou colocar aqui, ó, teste inicial, seguidor, tendência, SP500. Então eu coloco aqui, seleciono e posso clicar aqui em salvar. Ele vai exportar essas 216 estratégias para essa pasta. Eu vou poder depois carregar essas estratégias para o módulo de reteste, onde nós vamos fazer os testes de robustez. Então você pode fazer aí o arquivamento da maneira que você desejar. Você cria um controle de pastas e faz esse arquivamento mais organizado. A gente pode automatizar tudo isso com projetos customizados. Então, todo o pipeline de desenvolvimento de robôs, a gente pode criar um projeto que vai automatizar cada uma dessas etapas. E nós vamos ver isso num outro vídeo posterior. Eu não quero aqui dar excesso de informação para vocês, porque eu quero que vocês peguem a ideia principal e entendam qual que é o grande ganho de utilizar o Strategy Quant. Por fim, aqui para finalizar este vídeo, eu vou demonstrar para vocês
que você pode ver o resultado dessa estratégia. Então eu vou clicar aqui nessa estratégia 2 vezes, observe que foi para a aba Resultados. Eu vou reduzir aqui o Data Bank, que é o banco de dados das estratégias, e aqui nós temos um painel onde você pode analisar essa estratégia por ano, 2024 até aqui 2009. Você pode ver aqui mês a mês se a estratégia teve lucro ou prejuízo, né? Então está marcado aqui em vermelho o prejuízo. Tem aqui a consolidação no final do ano. Você vê aqui qual que é o lucro total. Então, se for pensar que num capital de 100 mil dólares, teve um lucro total de 42 mil dólares, quantidade de trades, relação Sharpe. Então, você tem diversas métricas de desempenho aqui. Você pode analisar aqui compra e venda, ou só as operações de compra, ou só as operações de venda. E aí você percebe que essa estratégia aqui, por exemplo, só teve compra, né? Porque quando você vem aqui para venda, está tudo zerado. Ou seja, a mineração do Strategy Quant fez a estratégia aqui realizar apenas compra. Você pode fazer aqui uma análise completa ou só com os dados em sample. Então, colocando apenas os dados em sample, nós tivemos aqui um retorno de 37 mil, e no out of sample o retorno foi apenas de 4 mil. Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, o CAGR, que seria a taxa de crescimento composta do patrimônio, foi de 10,25 nos dados out of sample, e no in sample foi de 16,88. Houve então uma deterioração aí da taxa de crescimento do capital com os dados out of sample. Aqui nós temos também outras abas. A gente pode ver aqui a lista de trades, todos os trades realizados. Você pode olhar aqui e tentar identificar talvez possíveis erros de configuração que houve para poder depois fazer uma nova mineração. A gente pode vir aqui em gráfico de capital, onde a gente vai ter aqui o gráfico da evolução do patrimônio, e aqui embaixo qual foi o drawdown da estratégia. A gente pode vir aqui em análise de negociação, onde você tem diversos gráficos para poder tentar ter novos insights de como desenvolver estratégias. Aqui você vai ter uma outra opção de configuração de estratégia, que eu não vou entrar em muitos detalhes neste momento. E por fim, nós temos aqui uma parte importante, que é o código-fonte. Então observe que aqui você vai ter exatamente qual que é o código-fonte dessa estratégia. Então você pode aqui salvar este consultor expert, né? Então você pode salvar aqui essa estratégia, o código MQ5, você salva em arquivo aqui, ele vai gerar já o arquivo MQL5 para você importar para o MetaTrader e colocar para rodar este robô. É lógico que o processo não é esse, né, gente? A gente só fez aqui a primeira etapa, a gente só construiu estratégia, a gente tem um monte de estratégias que talvez estejam sobreajustadas com overfitting. Então eu só estou mostrando aqui para vocês como que você consegue exportar o código-fonte da MetaTrader. Então observe a facilidade que é a ferramenta. Após fazer a mineração e todos os processos automatizados e necessários para o desenvolvimento do robô, com um clique você vai conseguir gerar o código-fonte para a MetaTrader. Ou seja, não vai precisar ter o trabalho de programar a estratégia, você já vai ter o código-fonte pronto para rodar. Bom pessoal, então era isso que eu queria demonstrar nesse vídeo. Ele ficou mais longo do que eu imaginei. Vocês viram a quantidade de configurações que são possíveis de realizar dentro do Strategy Quant. E é importante que você tenha um conhecimento aprofundado de como que é o processo de desenvolvimento de estratégias para poder utilizar de maneira adequada a ferramenta Strategy Quant. O software Strategy Quant tem um investimento que é um investimento considerável e, portanto, você tem que ter o conhecimento adequado o suficiente para poder utilizar esta ferramenta. Eu vou aproveitar mais uma vez para poder falar sobre a lista de espera que nós estamos criando aqui na NeoTraderBot. Se você tiver interesse de aprender mais sobre o Strategy Quant de maneira mais aprofundada, tanto os aspectos teóricos de desenvolvimento de robôs, como backtesting, otimização, testes de robustez. Então a gente vai focar nesses aspectos mais teóricos para você poder utilizar a ferramenta Strategy Quant e conseguir minerar as suas estratégias. Então, se você tiver interesse de se desenvolver utilizando o software Strategy Quant, eu indico que você entre para essa lista de espera, que a gente vai analisar um melhor modelo para poder passar e compartilhar informação com as pessoas que tiverem interesse. Bom pessoal, então fique ligado aí no canal que a gente ainda vai publicar muito conteúdo bacana e interessante sobre o Strategy Quant. Nos vemos no próximo vídeo e até!